Doutor Diego, que é o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, doutor. E também, de antemão, já peço desculpas para o senhor. Imagine, bom dia a toda a audiência, bom dia Vanessa, bom dia a ti. Estamos à disposição aqui para a gente bater um pouquinho, um papo sobre essa flexibilização da quarentena aplicados aos condomínios, se pode, não pode. E vamos lá tentar contribuir aí um pouquinho novamente com vocês. Tá Vamos bem? sim, vamos torcer para que nada dê errado enquanto nós estivermos no ar com a nossa programação, que tudo dê certo aí quanto ao serviço de internet. Vanessa Dainese, pode começar então a sua entrevista do dia com o doutor Diego. Bom, primeiro agradecer ao doutor Diego pela participação aqui no Giroplay Manhã, sempre trazendo aí informações importantes sobre essa questão dos doutora, a gente ouviu aí na última semana essa questão de que alguns condomínios começaram a flexibilizar aí as regras de isolamento dentro dos prédios. Senhor, é o seguinte, isso pode acontecer para todos os condomínios, ou existe aí algumas restrições para essa flexibilização, de como que deve ser feita se for permitida essa flexibilização? Vanessa, falhou um pouquinho o áudio aqui, eu vou tentar ser completo na sua pergunta, mas vamos lá. Basicamente, Vanessa, o condomínio, a gente já bateu um papo da outra vez, ele é um espelho da sociedade, Ele ali é o seu micro-universo, mas ele acaba reverberando as decisões que são tomadas dentro do próprio condomínio. E infelizmente, nós estamos na maior curva ascendente da disseminação do mundo, do vírus. E as medidas de flexibilizações aí estão ocorrendo, e aí entra um debate que não nos cabe muito, se era o momento, se não é, mas fato até por uma questão, a vida em São Paulo, que gerou muito debate por força de uma provocação, através de um ofício do vereador Rodrigo Goulart, ao secretário municipal da Casa Civil de São Paulo. Ele foi lá e perguntou, olha, o que pode, o que não pode para condomínio. E basicamente a Prefeitura de São Paulo disse que os condomínios têm autonomia para definir ali as suas próprias regras, E aí começou. E os síndicos que já estão sofrendo aquela pressão danada, tal como os prefeitos, governadores estão, começaram, olha, eu quero liberar minha obra, eu quero utilizar minha área comum, eu quero meu espaço PET. E aí começou, deve ou não deve acompanhar essa flexibilização, Sobre o nosso ponto de vista, nada muda. Por que nada muda? Porque o síndico, o representante legal do condomínio, ele detém esses poderes, tanto que ele fechou as áreas comuns, que ele proibiu obras, que ele trouxe restrições à utilização de áreas. Então, basicamente, nada muda. O que o síndico pode flexibilizar isso? Pode. Ele deve fazer isso? É uma questão que... Desde o começo, Isso, é melhor. Perfeito, vou voltar. Então, vamos lá. Basicamente, voltando à questão, a sociedade, o condomínio, ele é um espelho da sociedade. Aquilo que acaba reverberando fora, na sociedade como um todo, aquilo que os prefeitos, os governadores falam, acaba tendo impacto dentro desses complexos condominiais. E aí fica a questão, Até porque semana passada, dia 4, a Prefeitura de São Paulo soltou uma nota em resposta a um ofício do vereador Rodrigo Goulart, o secretário municipal da Casa Civil, o senhor Orlando Faria, soltou uma nota dizendo que basicamente, que os condomínios possuem aí autonomia para definir as suas regras internas. Então, volta, aquela questão para a mão do síndico, a definição daquilo que vai abrir ou não. E como ele deve fazer isso? Então, fica uma grande questão, O próprio Supremo Tribunal Federal, ele vem na linha de que os governadores, os prefeitos, eles possuem autonomia para isso, obedecendo os critérios ali sanitários, os protocolos sanitários. E a Prefeitura de São Paulo, que frise-se que esse ofício não tem para a região aqui, ele por hora não tem efeito algum, tem o efeito, aquele efeito que a gente já sabia, que o síndico, ele pode flexibilizar as áreas, porque se ele tinha poderes para sim ou fechar, ou por que não flexibilizar,
né? Então a gente tem uma regrinha, quem pode mais, poderia menos. Só que sempre lembrando, nós estamos na maior curva de disseminação do vírus do mundo, né? Então seria o momento ou não. Então aquele condomínio, o síndico, ele detém sim o poder com o seu colegiado ou até mesmo com os seus condôminos, né? Que via de regra através de enquetes, enfim, para saber se vai abrir as áreas ou não e seguindo protocolos, né? Quais protocolos? Cada condomínio tem criado, além desses protocolos de saúde, tem criado os protocolos de fluxos, de operação mesmo. Então, basicamente, gente, fazendo analogia, o condomínio é sob o ponto de vista de propriedade, e me desculpe o exemplo grosseiro aqui, ele é um sobradão, né? E dentro desses muros aqui, aquelas regras que forem implementadas, que aqueles pares assim ou quiserem fazer, devem fazer com respeito, obviamente, à convenção, ao regulamento interno, enfim, e não infringindo normas de ordem pública. Então, via de regra, respondendo a sua pergunta, sim, o síndico em colegiado, ele pode flexibilizar as regras, ora, impostas, né? Até porque daqui a pouco a gente já vai falar daquele projetinho de lei que já está aí no gatilho para ser sancionado, que a gente falou na última oportunidade. Para chegar a um acordo sobre quais áreas devem ser abertas, o que pode ser permitido, para o síndico, o ideal é ouvir, fazer aquela reunião, agora de forma virtual, né, que a gente mas consultar aí os condôminos através de uma reunião. Seria isso para formalizar, para se discutir, ouvir a opinião de todos? Basicamente, né, o condomínio, volta a falar, ele tem que ser exercido. Aliás, eu acho que é uma das democracias, o condomínio, mais sob o aspecto absoluto, porque aquilo que é realmente decidido, né, é ali ouvindo todos, porque ali você ouve praticamente todos que assim quiserem externar. Só que o grande problema é o seguinte, sempre há dentro do condomínio interesses, né? Tem muita gente querendo, por exemplo, fazer obra, enquanto tem outro voltando no home office, por mais que tenha aí esta volta, né? Principalmente em São Paulo, com relação às atividades que vão começar a ocorrer, obviamente os condomínios vão começar a ficar um pouquinho... vai diminuir ali a taxa de habitabilidade naquele momento no condomínio de uma parte. Só que assim, basicamente o abacaxi fica na mão do síndico. Por quê? Porque ele vai ter que ouvir as pessoas, catalisar isso junto com o seu conselho, até para preparar uma enquete. Porque via de regra, se for abrir, basicamente liberou geral, né, que não é a questão, ele vai ter que praticamente abrir todas as áreas do condomínio. Então, o que a gente está pregando muito? A liberação paulatina com a educação continuada. É isso que tem que acontecer. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, né, nós vamos ter numa quadra de tênis, todo mundo, se não tiver um protocolo querendo utilizar, nós vamos ter daqui a pouco a liberação do salão de festas, pode ou não pode. Então, num primeiro momento, o síndico ele deve ouvir, né, de coração aberto aquela sua comunidade, né, para entender quais são as prerrogativas, quais são as prioridades, para definir as prerrogativas que assim vão fazer. E sempre fazendo, viu, Vanessa? Assim, eu acho que o ruído, o grande problema que as pessoas falam em condomínio é a comunicação. Mas muitas vezes também a comunicação é muito clara, mas não atende o anseio de A ou de B, e acaba tendo uma revolta com relação a isso. Então o síndico hoje, com o seu colegiado, e até as administradoras hoje estão super potentes aí com as suas enquetes, eu acho que é muito possível fazer isso. Mas lembrando, sempre o síndico ali, até porque ele é o representante legal do condomínio, ele deve observar não só aquela questão política, né, mas também observando aquilo que eu disse no início. Nós estamos na maior curva de ascendência da disseminação do vírus. Então, tudo isso deve ser levado em conta juntamente com aquilo que a comunidade ali, que aquele tecido condominial deseja. O senhor falou dessa questão do projeto de lei que vai aí para sanção, que um dos pontos era justamente essa questão das assembleias virtuais, né, que ele autoriza. Quais outros pontos, doutor, que esse projeto traz e que podem ajudar aí o síndico nesse momento tão
difícil, né, de administrar, porque a gente já sofre dentro das nossas casas para administrar um grupo pequeno de pessoas, imagina o síndico para administrar diversas famílias com pensamentos diferentes. Não tenha dúvida, dentro da nossa própria família, já a gente nunca consegue, né? A gente não tem agora imagine várias famílias juntas, né? Às vezes ali com interesses diferentes, muito embora seja moradia. O projeto de lei, nada mais, Vanessa, ele vem referendar aquilo que os síndicos já estão praticando, né? Ele vai dar apenas uma legitimidade, né? Vamos dizer, eu não vou dizer legalidade porque os síndicos não estão cometendo ilegalidades, né? Até porque em homenagem ao princípio, à vida, uma série de coisas, eles estão adotando medidas. Mas esse projeto de lei, ele tem, inclusive, até daqui 2 dias, ele tem que ocorrer a sanção pelo nosso presidente. Não havendo essa sanção, ou tendo qualquer situação, ele volta para o Senado, tá? Porque foi de lá que ele nasceu. As assembleias virtuais, o que acontece? Tem muitos condomínios assim ou realizando, e outros não, simplesmente buscando o amparo, às vezes até do judiciário, para falar, olha, eu não fiz assembleia, mas juiz, eu não fiz porque eu não posso fazer, ou eu não tenho esta tecnologia para isso, ou o condomínio é muito grande, ou não estamos ainda preparados para enfrentar esta assembleia. Então o que se está fazendo? Buscando-se no judiciário a chancela para não ocorrer essas assembleias. Basicamente, são 3 artigos, Vanessa, voltando à sua pergunta, que falam das questões condominiais, onde ele fala da restrição de áreas comuns, da restrição ou proibição, né? Então a gente tem ali, na verdade, é uma lei meio que, né, são artigos um pouco abertos para que o síndico possa, assim, entre aspas, tá, com todo respeito, legislar dentro do seu universo condominial, daquele condomínio, para referendar isso que a gente está falando, que é nada mais, aquele condomínio vai decidir as regras. Agora, se não decidir, o síndico também tem o seu poder para, sim, definir com base nesse projeto de lei, que em 2 dias aí nós vamos ter, espero que a sanção dele, tá? Não se trata, como eu disse, só de questões condominiais, mas é uma questão que é muito importante para a sociedade como um todo, Vanessa. Doutor, o senhor falou exatamente dessa questão de que o síndico pode tem autonomia de decidir, mas precisa ficar claro para as pessoas que estão ouvindo que não é uma liberação geral, né? Como o senhor mesmo pontuou, nós estamos ainda bem longe ainda da curva do pico, né, da doença no Brasil. Então, é o momento de se agir com responsabilidade também, né, doutor? Precisa ter um ato responsável das pessoas, né? Sim, porque, Vanessa, se for atender todo mundo, eu volto a dizer, né, Adriano, na outro bate-papo nós conversamos do Atari, vai virar Xuxa, libera geral, né, a música Então o que acontece da nossa época? Porque senão, assim, vai liberar absolutamente tudo, né? Vamos liberar um PET para utilização. Então, se voltar para aquelas regras que estavam postas lá, vai liberar geral. Vamos liberar festas. Gente, volto a dizer, né, o STF, ele se pronunciou que os governadores, os prefeitos devem ali seguir critérios técnicos das autoridades sanitárias. Então, o síndico, ele deve levar em consideração estas questões, sabe? Esse lance que parece um pouco piegas, olha, tem que ouvir o condomínio, tem que ouvir, óbvio que ele tem que ouvir, só que em determinados momentos, até por conta da supremacia do interesse público, ele também tem que tomar uma atitude ali, paulatina e com protocolos. Não adianta falar, vamos liberar X e não criar uma medida de contenção para aquilo, né? Então, quantas pessoas poderão utilizar por dia? Muitos condomínios aqui da região começaram a sua flexibilização, né? As associações, os residenciais começaram as suas flexibilizações, mas sabiamente até os presidentes se posicionando de forma, olha, se virar balbúrdia, volta para o estado quo. Fato é normal, as pessoas estão com esse anseio, né? A roda da fortuna precisa voltar a girar, só que os condomínios precisam tomar muito cuidado, porque condomínio não é empresa, né? Condomínio não visa lucro.
condomínio, a gente brincou, é vaquinha, arrecada para pagar e ter um ambiente salutar. Então, os síndicos devem ter muita cautela, tomar esta decisão com o seu colegiado e mesmo flexibilizando, Vanessa, vai ter gente reclamando porque não atendeu, né? Eu tive um caso agora que flexibilizou obras, né, com 3 prestadores entrando e das 10 da manhã, salvo engano, das 11 da manhã às 3 horas da tarde, só nisso. E mesmo assim as pessoas, né, não, porque querem o período total, e aí, infelizmente, quando não há esse acordo de gestão, que é muito ruim, as pessoas têm que bater na porta do Poder Judiciário para isso. Então, os síndicos devem, sim, ter muita cautela, ouvir o seu colegiado, né, ouvir a massa condominial. Entretanto, nós temos aí medidas que devem ser seguidas. Vanessa? Você citou esse caso. Oi, Adriano, desculpa. Não, pode falar. É que tem alguns comentários, algumas perguntas aqui do pessoal do Facebook. Eu gostaria de fazer, mas pode fazer sua pergunta aí. Pode fazer, eu faço a minha depois na sequência. Tá bom, então. Tem alguém tá jóia, então. Tá fazendo a mesma pergunta. Tá bom. Então, aqui a Cleidinha dando bom dia, Helene Bruno, bom dia, estávamos aguardando, pois o assunto é importante. Valéria Cristina, bom dia a todos, ansioso para a entrevista do doutor. Juliana, sensacional. Ezequiel, bom dia. Enfim, o pessoal participando aqui, a todos vocês, Rafael Barbosa, Cláudio Roberto, obrigado pela participação de vocês. A Cláudia Vasconcelos tem uma pergunta que é o seguinte: bom dia, doutor Diego. Aqui no Novar, em Alphaville, fui questionada se caso ocorra uma contaminação significativa de moradores após a liberação das áreas, o síndico poderá aí ser responsabilizado por algo? Entendo que não, até porque como que nós vamos, né, identificar, se fosse assim, até as autoridades sanitárias, né, se a gente soubesse efetivamente de onde sai, para onde... Pode ser que naquele tecido condominial ali, naquele próprio condomínio, já existam pessoas contaminadas. E a abertura da área não vai significar que a pessoa efetivamente contraiu o vírus naquele condomínio. Então isso é, né, matéria de prova, olha, claro. Até porque, volto a dizer, o condomínio, o síndico vai ouvir as pessoas e vai entender se deve assim ou não deliberar, Helena. Tem outra pergunta aqui, a Alessandra Dias. Doutor Diego, o síndico pode reverter a abertura das áreas caso haja aumento dos números de pessoas contaminadas no condomínio? Não tenho dúvida, né? Até porque, voltando àquela questão que o síndico, né, até seguindo protocolos da própria Convisa lá de São Paulo, que quando falou das recomendações e medidas aí não farmacológicas para os condomínios, né? Veja que eu tenho lá, só voltando um pouquinho, eu tenho a prefeitura através de uma situação falando, olha, nós não devemos meter a colher dentro das questões condominiais, porém nós temos recomendações da própria Coordenadoria da Vigilância de Saúde de São Paulo falando que não se deve fazer. Então, só para a gente saber aí que a gente tem um certo, o técnico falando, né? E nós temos do outro lado uma outra posição. Mas voltando, entendo sim que o síndico, até atendendo as recomendações, ele precisa estar com um olhar extremamente acurado para voltar àquela questão. Como aconteceu em determinados estados, né? Olha, aplicou o lockdown, não, ia terminar, continua o lockdown. Né? Olha, alguns agora flexibilizaram. Minas Gerais é um caso clássico. Soltou e agora apertou novamente. Então, entendo que pode sim, baseado naquele mesmo princípio, que o síndico, né, o prefeito, entre aspas, o governante ali de dentro, baseado no seu colegiado, pode sim tomar essas medidas. E aí, se tem um aumento, eu já sou um pouco mais taxativo nesse sentido. Eu já acho que se tem um aumento dentro daquele complexo condominial, o síndico tem que reverberar. Até porque, gente, nós estamos num aumento, né, da curva, como eu disse no início. Uhum. Então, invariavelmente, vai acontecer isso com os condomínios. Claro. Helene Bruno. Doutor Diego, quanto à liberação das áreas, o síndico pode iniciar de forma gradativa, por exemplo, piscinas, churrasqueiras, etc.? Entendemos que ele deve, né? Até para entender como isso vai se comportar, né? Porque muitas vezes o condomínio é um termômetro, né? Você solta determinada área, ele vai sentindo. Lembrando, né? A liberação, ela deve ser paulatina,
com educação continuada, né? Não pode parar, aliás, isso não vai parar em lugar nenhum, mas dentro do complexo condominial deve ter isso. A Helene Bruno também faz outra pergunta. Quanto aos condomínios comerciais, seguem a mesma regra? Olha, a Prefeitura de São Paulo, as regras são as mesmas, tá? Basicamente, os condomínios comerciais, por ele não ser, né, de um único, né, apenas de uma empresa, enfim, tem várias empresas ali, nós temos condomínios, principalmente os comerciais, os corporativos, por terem médicos, por terem uma série de coisas que não sofreram essas restrições diárias. Os impactos, até porque eles não têm, né? Eles não têm piscina, eles não têm salão de festas. Tivemos ali algumas reduções em auditórios, em utilização de elevadores, até porque este ofício, né, que a própria prefeitura respondeu, ela está bem focado nas questões residenciais. Mas o cuidado, a cuidade, né, que os prédios já estão começando a receber mais a normalidade dentro dos condomínios, né, começou a aumentar, os cuidados são os mesmos. Tá. Tem aqui a Aline Vargas, ela pergunta aqui, doutor Diego, para condomínios comerciais que possuem escritórios com atendimento a cliente, o condomínio tem que ser mantido fechado ou seria cada empresa responsável por manter os seus escritórios, os seus critérios aí de higiene, né? Tal como é a empresa fechada com seus funcionários. Como que funciona essa questão? Olha, o condomínio, né, por mais que a gente tenha, não vamos esquecer que o condomínio nós temos uma propriedade geral e várias propriedades lá dentro, né? E o que acontece? O condomínio também tem alguns poderes limitados, aqui a gente já está falando do comercial, tá? Do corporativo. Então, o condomínio não detém esse poder de falar você não vai entrar ou você vai entrar. O que o condomínio tem que fazer, né? Ele tem que criar protocolos, né, como já tem, porque muitos condomínios não pararam, empresas continuaram. Nós temos aí atividades essenciais dentro dos condomínios. Então, o que o síndico deve fazer? Reforçar, por isso que a gente fala em protocolo, é reforçar esse tipo de situação. Por exemplo, vários condomínios em que pese o funcionário que ali está medindo a temperatura não tenha muitas vezes a capacidade técnica daquilo, mas ele faz assim a sua medição e avisa ao proprietário, né, a empresa XPTO, que a pessoa está e cabe ali ao representante dessa empresa falar, olha, sobe, não sobe, enfim. Mas o condomínio também, principalmente no comercial, ele tem uma certa limitação. Lembrando por quê? Porque nós temos várias empresas, inclusive empresas de utilização de necessidades, né, aí liberadas pelo governo desde o início, que o condomínio não pode fazer essa barreira ali. Você imagina, né, uma pessoa chegando ao médico, né, ela já está, aí a pessoa afere ali a sua temperatura e fala, o senhor não vai subir porque não. A pessoa está indo ao médico justamente para isso. Então, o que o condomínio tem que fazer é reforçar os seus protocolos para que assim tenha maior segurança para aquele condomínio. Tá certo. Vanessa da Inés, segura aí que tem mais pergunta aqui. Tudo bem. A Noêmia. Tá joia. A Noêmia Cavalcante pergunta, o síndico pode limitar o número de pessoas usando as áreas de lazer? Pode. Até algumas decisões que saíram para obras, a gente tem que usar por analogia. O síndico limitou as pessoas à utilização, né, a entrada de prestadores de serviço para a realização de obra naquilo. Então, entendo que o condomínio, aliás, ele deve fazer isso, gente, porque assim, se não o fizer, a gente não está batendo, a gente não, né, quem sou eu para falar sobre isso, mas com relação à aglomeração de pessoas, porque senão, volta aquilo que a Vanessa falou, é o libera geral. Então, o síndico, os protocolos que a gente fala, pode ser coisa simples, viu, gente? Um protocolo, olha, só teremos utilização de 4 a 5 pessoas na área X, na área Y por dia, que deverão acontecer por meio de reservas, enfim. E assim tem que seguir a situação, né? Sob pena, volto a dizer, do libera geral. Então, respondendo, o síndico, com o seu colegiado, ele pode sim criar essas restrições. Tá bom. Doutor, tem muita pergunta que o povo não para de fazer pergunta aqui. Infelizmente, o nosso tempo não colabora e a gente ainda começou a nossa transmissão atrasado. Então, eu quero pedir aqui para a Aline, que ela mandou uma outra pergunta falando sobre a pergunta que o senhor respondeu dela. A Juliana,
Ivana, o Marco. Eu vou pedir para o doutor depois responder cada um de vocês, tá bom? Aí nos comentários da nossa transmissão. Eu peço desculpas, mas é porque a gente não tem tempo, né? Então acaba ficando complicado para a gente. Mas quero agradecer demais a participação de todos vocês aí, tá? Tenho certeza que o doutor depois responde cada um de vocês. Adriano, até como contribuição aí, né, de utilidade pública, se assim podemos, né, dizer que o meu trabalho assim contribui, nós preparamos, né, basicamente uma flexibilização da quarentena aplicada aos condomínios, como fica e o que fazer. São 11 perguntas que basicamente, e respostas que estão dentro desse contexto aqui, obviamente que sai um pouquinho, mas dentro desse contexto que a gente está conversando. Eu posso disponibilizar esse material para que vocês façam aí a devida publicitação deles, tá bom? Ah, legal. Combine com a Vanessa, então, certeza. Muito obrigado e agradecemos. Vanessa, tem mais alguma pergunta aí da sua parte? Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor, que é um complemento de duas perguntas que fizeram sobre essa questão, tanto da limitação como da liberação das áreas, né? Doutor, o senhor, como é especialista e dá apoio para vários síndicos, né, nessa parte, existe, falando aí das 11 questões, mas existem algumas áreas que o senhor não recomenda de jeito nenhum que sejam mais prudentes para os síndicos, seriam não retomar essa abertura nesses locais? O que poderia, por exemplo, pode-se retomar a piscina para os condomínios que têm piscina, ou, por exemplo, não é o momento ainda, essas áreas ainda não, a academia com a limitação, que nem a pergunta da Noêmia, e existe a recomendação de quais áreas já podem ser flexibilizadas e aquelas que não podem de forma alguma? Vanessa, é muito a questão da acessibilidade, né? Como eu disse ali, o síndico, que é o prefeito dessa propriedade particular, ele vai ter que exercer a sua sensibilidade para conseguir atender ali os anseios dessa flexibilização. Parece filosofia, mas às vezes tem um condomínio que as pessoas não estão nem aí para academia, que não é, mas estão muito preocupadas, às vezes, com um pet, né? Ou vice-versa. Mas hoje, se eu pudesse cravar algumas situações, é muito complicado porque assim, eu não vivo dentro do condomínio da pessoa. É fácil eu falar e não estar lá, né? Mas assim, hoje, por exemplo, salão de festas, auditório, essas questões da brinquedoteca, esse tipo de situação, a gente, né, até porque a profilaxia desses lugares, ele vai ter que acontecer de forma, olha, saiu um, entrou um, então, esses lugares, até porque são lugares propícios à própria aglomeração pela sua própria essência, né? Então, ali, esse salão de festas, brinquedoteca, até porque o condomínio possui outras áreas onde as pessoas poderiam circular, a própria piscina, né? Hoje, como fazer, né? Eu não tenho capacidade técnica para falar como que ficariam essas questões sobre a ótica sanitária da própria água. Então, assim, hoje eu acho que precisa se começar de forma, ouvindo o condomínio de forma paulatina. Salão de festas, brinquedoteca, cinematoteca, tudo isso eu entendo que agora não é o momento, porque são lugares propícios a esse tipo de aglomeração. Churrasqueiras, churrasco, quer dizer, se alguém vai fazer um churrasco, vai me levar um monte de gente para lá. Mas vamos usar máscaras, não. Então, assim, é o momento agora, né? Então, eu acredito que pode ocorrer as flexibilizações de área, porém, né, volto a dizer, de forma paulatina, ouvindo aquele condomínio e com protocolos definidos para que a regra tem que ser clara. A regra é essa. E quem infringir vai ser penalizado com relação a isso, sob pena, inclusive, de alguns comunicados que eu vi de síndicos e presidentes, e voltar ao estado quo-ante. Falar, fecha tudo porque vocês aqui não estão respeitando isso. Exato. Ok. Doutor, depois então disponibilize para a gente esse documento, para a gente fazer uma matéria, disponibilizar no nosso portal. E mais uma vez eu quero agradecer a participação do senhor, já deixar aqui o convite para novas participações. O senhor traz bastante informações aí que são interessantes e importantes aí para as pessoas. Mais uma vez, obrigada. Imagine, me coloco sempre à disposição e espero aí contribuir sempre com vocês, tá bem?